E queria mais uma vez dar as boas-vindas a todos e todas para mais um café da manhã. Um prazer muito grande. E obrigado, por aceitar o nosso convite e principalmente obrigado, Luiz Edmundo, por ser o nosso palestrante dessa manhã, né? Como de costume, eu vou passar a palavra para o Padre Valdeir e já na sequência a Beth assume e vai conduzir esse bate-papo com o Luiz. Queria só, antes de passar ao Padre Valdeir, agradecer mais uma vez a Beth, que da diretoria está responsável por organizar e conduzir os cafés da manhã. Obrigado, Roberto, pela dedicação e por Ok. toda a organização. Uhum. Padre Valdeir, bom dia mais uma vez, muito obrigado. Somos todos seus ouvintes. Bom dia a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. O Evangelho de hoje, de João, naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Se nós pegarmos esse, olha, são três versículos. A beleza desses três versículos é coisa assim que nos impressiona. Em primeiro lugar, ou seja, a forma como o pai ama o filho é uma forma louca. Assim como o pai me amou de uma forma louca, nós também devemos amar Jesus, amar a Deus de uma forma louca. E de que forma nós amamos ele loucamente, né? Aí ele coloca, vivendo os mandamentos. Os mandamentos são fundamentais da nossa vida. Mas aí nós vamos falar assim, bom, mas esses 10 mandamentos são aqueles que nós recebemos lá no Antigo Testamento? Sim, mas, porém, todavia, contudo, Jesus deu um sentido novo a cada um dos mandamentos, quando no Sermão da Montanha ele explica todos e de uma forma plena. Ou seja, Jesus veio para, ou seja, dar um sentido novo aos mandamentos. Um exemplo que eu vou citar: não matar, para eles era tirar a vida de uma pessoa. Para Jesus, não matar não é só não tirar uma vida, mas quando você chama teu irmão de louco, de burro, de imbecil, você já se tornou um assassino. Por quê? Porque você pode ter tirado dele uma expectativa de vida e ele pode passar a vida inteira sofrendo. Se o professor chama uma criança de burro e ele acredita no professor, ele vai ser burro a vida inteira. Porque não são todas as pessoas que têm capacidade de superar, seja essas dificuldades, né? Depois Jesus também vai dizer, né, permanecer, né? Ou seja, se nós não estivermos unidos nele, a pessoa dele, porque o ramo só produz o fruto se ele estiver ligado ao tronco. Por isso que Jesus usa várias vezes a palavra permanecer, né, que é fundamental. E se nós vivemos os mandamentos, permanecemos na pessoa de Jesus, aí ele vai dizer: aí está a vossa alegria, aí está a vossa paz. Então, queres ser alegre? Permaneçam em Deus e vivam os mandamentos. Você vai ser uma pessoa alegre, vai ser uma pessoa feliz. Resumidamente, é isso que Jesus acabou de dizer para nós, né? A oração do dirigente cristão: Senhor onipotente e Pai bondoso, que criastes todas as coisas temporais para servir e deleitar o homem no caminho para o seu destino final, e que nos chamastes a colaborar contigo na tua criação e na tua providência, ao marcar-nos com a vocação de dirigente cristão de empresa. Infunde-nos um fiel espírito de justiça e um ardente desejo de caridade, a fim de que, no nosso esforço para descobrir, para transformar e para distribuir os bens materiais, busquemos sempre a promoção integral dos nossos irmãos, os homens. E para que, servindo-os a eles, por ti e em ti, com nossas atividades, ascendamos todos pela escala dos bens materiais até a posse dos eternos bens. É o que te pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Guilherme. Tá Vamos lá, Beth, ótimo. então, por favor. Vamos. Obrigada, padre. Bom dia a todos e a todas.
Hoje a gente tem o grande prazer de ter conosco o Luiz Edmundo, que é uma referência no tema que nós vamos discutir hoje, que é saúde. E assim, a apresentação, o Luiz Edmundo dispensa apresentações, né? Eu vi que muitos de vocês se conhecem, mas é assim, uma pessoa de uma carreira muito sólida em recursos humanos, foi executivo de grandes empresas como o Grupo Accor, como Anima, como Granbil, e é diretor do Instituto de Gestão Sustentável, é diretor de desenvolvimento de pessoas da BRH Brasil e atua fortemente nesse tema que é tão amplo, tão vasto, que é saúde. Então, a ideia é a gente usufruir um pouco do grande conhecimento que o Luiz Edmundo tem, e por ser um tema tão vasto, a gente buscou um formato um pouco diferente nesse nosso encontro. Ao invés de uma apresentação que certamente não cobriria todos os aspectos que a gente gostaria de discutir, a gente vai fazer um bate-bola, né? Perguntas e respostas. A gente preparou aqui algumas perguntas. Gostaríamos de ouvir, então, o Luiz, né, na sua visão sobre essas perguntas. E no final, teremos, como sempre, um espaço para que vocês também possam fazer perguntas. A nossa sugestão é que quem tiver perguntas já pode ir colocando no chat. E no final, o Luiz vai lá percorrer as perguntas e vamos tentar responder o máximo possível. Tudo bem, pessoal? Solicito que deixem os microfones desligados e já vou começar. Pronto, Luiz? Ótimo, prazer. Quer se apresentar de alguma maneira? Olha, eu quero antes de tudo, fazer aquilo que todo ser humano não pode se esquecer, de que nós estamos aqui fruto dos outros, né? Tudo que nós somos frutos da educação, tudo que nós somos foi a contribuição de tanta gente. E aqui eu estou aqui pelo convite e a graça do Guilherme, pela a sua animação e pela benção do Paulo Ivadeir. Então, acho que a gente está começando muito bem esse dia com a presença de vocês aqui. Estou vendo vários amigos, desde o Francisco, aqui a presença do Ricardo Guimarães, do Rico Barini e outras pessoas que eu não vou nomeá-las assim, não eu vou ficar, que são pessoas muito queridas, né? Então é um grande prazer aqui estar hoje aqui de manhã. Então acho que a alegria é a minha forma de apresentar, talvez a mais significativa de poder compartilhar. Ótimo, Luiz. Muito obrigada, viu? Bom, vamos lá. A primeira pergunta que eu queria te fazer é uma pergunta ampla, mas acho que é importante a gente começar assim desse cenário mais amplo. Que é qual a visão contemporânea de saúde? Por que que ela é tão importante na vida da gente? Né? Como é que você enxerga isso? Olha, Beth, eu acho que essa é uma questão absolutamente até filosófica, né? Profunda, porque da maneira pela qual a gente fala e vive a saúde é o resultado que nós vamos obter, né? Então, o conceito de saúde é um conceito que evoluiu ao longo da história da humanidade, né? Até chegar ao que nós entendemos hoje. Mas quando se pega no final da Segunda Grande Guerra, em que a Organização Mundial da Saúde fazia uma formulação de saúde, ele evoluiu bastante, porque nós incorporamos outras dimensões desse conceito, né? Eu diria para você, contemporaneamente, né, nós fomos muito além da saúde física para dar um valor muito especial pós-pandemia à saúde mental, né, mas essa dimensão já era destacada lá pelos estoicos, lá no início da era romana, né? Então, então, isso já vem com Sêneca, que falava da importância da saúde mental, né? Já passou até Marco Aurélio, né? Que falava. E a saúde, então, historicamente, ela tem suas raízes não só nos gregos, nos romanos, mas tem nos chineses, nos egípcios, nos hindus, né?
e nos árabes, que todos eles deram uma contribuição muito relevante na história da medicina, né? E então essas dimensões de eu me preocupar com o meu corpo, preocupar com a minha mente, preocupar com o meu ambiente, com a saúde social, preocupar com as minhas finanças, saúde financeira, mas me preocupar com a dimensão da espiritualidade, né? E essa dimensão da espiritualidade, que é uma dimensão tão relevante, que é o sentido da nossa vida, né? E que quando a gente pensa que a empresa é tão limitada, né, na possibilidade, a gente pensa, né? Pensa que ela é tão limitada na possibilidade de realizar todas as dimensões da saúde. E eu diria para vocês que talvez o limite mais esteja na gente do que na própria realidade, porque a gente pode praticar no ambiente empresarial muito mais do que a gente acredita que possa, né? Vou dar um exemplo da saúde espiritual, né? Até porque ela é menos trabalhada, é menos dita hoje até, né? Porque a gente, quando o sentido da vida é aquilo que nos gratifica, que nos dá para nós, né, toda a razão de viver, né, que nos estimula, nos impele para a gente continuar vivendo e vivendo mais, né? A, a, Ele foi destacado por várias pessoas na história da humanidade, mais recentemente até nos campos de concentração, né? Então, dos que sobreviveram. Então, eu queria dizer, você na empresa, quando a gente propicia para as pessoas um trabalho voluntário, quando as pessoas podem escolher no trabalho voluntário aquilo que mais diz respeito a elas, eu tenho minha experiência de ter trabalhado em empresas em que nós começamos modestamente abrindo um trabalho voluntário com 100 pessoas e chegamos a ter um verdadeiro exército de 4.000 pessoas, todas Nossa, elas exercendo. As árvores do Parque do Povo, em São Paulo, foram plantadas por colaboradores e familiares da Cor, quando eu trabalhei na Cor, né? Então, vocês quando passam hoje lá e veem árvores de mais de 20 anos, né, que não existiam árvores quando aquele parque foi criado, né? Aquilo é fruto da espontaneidade da doação de homens e mulheres e crianças que plantaram, tá? Então, isso significa pessoas que se realizaram fazendo isso. Mas, ao mesmo tempo, tinha outras pessoas trabalhando com crianças, outras pessoas trabalhando com idosos, né? Outros cantando música em hospitais. Então, os grupos se organizavam pelas suas vocações. E fazíamos isso dentro de um ambiente de muita, eu diria assim, de muito assim, solidariedade, de muita compartilhamento, muito amoroso, tá certo? A gente fazia isso com muito amor. Então, isso é um exemplo de que eu não posso realizar nas tarefas da empresa, mas eu posso propiciar oportunidades de ações coletivas em que as pessoas se encontram nesse trabalho que eu diria da saúde espiritual, né? Mas então o equilíbrio das várias dimensões da saúde é o grande desafio da nossa vida, né? É a gente não excelente. prevalecer, por exemplo, a saúde física, né? Simplesmente eu fazer a cultura do meu corpo, ir para uma academia, ficar, né, tomando, né, aqueles energéticos para que eu não posso privilegiar alguma dimensão, eu preciso tratar todas de uma maneira a mais equilibrada, porque saúde, acima de tudo, é um equilíbrio dinâmico de tudo que nós somos. E lembrar que tudo que está em equilíbrio dinâmico está em movimento. E tudo que está em movimento precisa de atenção permanente. Então, esse é o segredo de cuidar da saúde, né? E a Perfeito. questão de cuidar da promoção e cuidar da prevenção mais do que cuidar da doença, né? Embora quando doente a gente precisa cuidar e cuidar muito bem, com carinho, com amor, né? A gente prevenir é uma ação de muito mais que estava desde Hipócrates. Hipócrates já defendia a questão dos bons hábitos, né? Passa pelos estoicos, né? Eles fazem a mesma coisa, eles destacam a importância da gente se cuidar, né? Então, e essa é uma responsabilidade indelegável, indelegável. Nós somos o protagonista da nossa saúde e nós não podemos abrir mão disso, né? Não podemos entregar a ninguém, né? Nem ao médico, né? Tá certo? O médico é alguém que está para nos ajudar, mas a responsabilidade primária é nossa, tá certo? Perfeito. Uhum. Muito Então, bom. então é essa a Agora, questão. você mencionou,
Primeiro, acho que a sua abordagem, eu acredito muito nela, né? Da nossa responsabilidade e desse equilíbrio que tem que existir. Então, acho que é perfeita isso, a explicação. Agora, você mesmo mencionou que saúde financeira é um desses componentes, né, Luiz? E uma coisa que eu queria te ouvir um pouquinho, você que está tão dentro das organizações e faz tantos estudos e pesquisas, por que que os custos com saúde foram se tornando cada vez mais altos? E aí a gente fala isso do ponto de vista organizacional e pessoal mesmo, né? Pessoas têm dificuldade, empresas e organizações têm dificuldade. Como é que é essa equação aí? Por que que eles sobem tanto? Olha, Beth, eu acho que tem razões que a gente conhece muito objetivas, que a medicina ela evolui em passos largos com a tecnologia, né? E a medicina tem sido aditiva, ou seja, ela desenvolve um novo procedimento, mas não necessariamente abandona o antigo. Então, por exemplo, alguém vai fazer uma prevenção de próstata, hoje ele pode fazer 4 exames, tá certo? Antigamente ele fazia 13, no passado fazia 2. Então, a gente não. Nós vamos adicionando procedimentos. E a tecnologia custa muito dinheiro. Se você for um tomógrafo, custa milhões de reais, né? E, e a gente vai desenvolvendo tomógrafos cada vez melhores, mais precisos. Então, a gente vai entrando numa adição, né? E de procedimentos, de medidas, né? Tudo isso cresce extraordinariamente, especialmente no campo do tratamento de doenças. O que não cresceu e não acompanhou na mesma velocidade foi a consciência da responsabilidade das pessoas por tratar melhor, né, da sua promoção e prevenção da sua própria saúde, né? E, em paralelo, as próprias empresas não fizeram o mesmo, né? A gente, de uma certa forma, a gente não deu importância à questão da promoção e prevenção. Eu vou dar até um exemplo, isso até no aspecto governamental, porque agora há pouco houve uma mudança no programa de alimentação do trabalhador, que é um dos programas mais relevantes para a saúde, né? Das pessoas, que é a alimentação, né? Já dizia Hipócrates, nós somos o que nós comemos, né? Então, a alimentação foi uma conquista dos brasileiros, né? Do PAT, né? Que foi criado há anos atrás, e 50 anos atrás, e que evitou que o Brasil saísse da posição de um dos países mais elevados né? De acidentes de trabalho, né? Para se tornar um país com condições de trabalho mais justas, né? E hoje a alimentação é muito mais do que evitar acidentes, ela é saúde, né? Ela evita doenças crônicas, ela evita que as pessoas. E agora nós liberamos do controle a alimentação do trabalhador, a título de dar liberdade para ele poder utilizar o ticket de restaurante em qualquer lugar que ele queira, numa vendinha, numa padaria, não importa como foi feito aquele alimento, porque ninguém estará mais controlando a produção dos alimentos que vão alimentar os trabalhadores. Ele fica a bela sorte, né, do acaso do que ele vai encontrar pela frente. E a gente sabe que não funciona assim. A gente precisa de orientação, a gente precisa de orientação e de educação. Então, veja só, a saúde cresce por consequência de atos como esse, porque isso vai redundar em mais doenças crônicas, em mais tratamentos hospitalares, em mais custos para o governo, num SUS já sobrecarregado. Então, as coisas não estão integradas, né? E na empresa, as coisas também não estão integradas, porque a empresa já faz medidas, por exemplo, a saúde ocupacional, ela é histórica, até a própria lei da alimentação do trabalhador. Ela vem lá dos anos 70, né? Os cuidados contra acidentes do trabalho, né? A área de segurança. Mas, normalmente, nas empresas, o médico que atua na área de medicina do trabalho não é nem consultado pelo pessoal de recursos humanos quando vai definir políticas de saúde, né? Os dados não se conversam. As coisas não estão. Eu estou falando isso não porque eu penso assim, porque os dados de pesquisa mostram com absoluta clareza, em pesquisa que a BRH fez em 2017, 2020 e 2025, mostra que essa falta de integração de informação dentro da própria empresa continua a prevalecer hoje como uma das principais causas de desperdício,
Então, essa é uma outra razão porque os custos sobem, porque nós desperdiçamos. As pessoas às vezes fazem o mesmo exame várias vezes ao ano, quando não há necessidade. Tá certo? O Einstein analisou 2.580 casos de cirurgia ortopédica já aprovadas pelos planos de saúde. 2.580. 58% das cirurgias ortopédicas que seriam feitas, se não fossem passadas por uma segunda opinião, tá certo? Não precisaram ser feitas por própria orientação do Einstein, que não havia a mínima necessidade. Então, existe muito desperdício, existe muito aproveitamento, né, até das próprias pessoas. O- Você sabe, né, que às vezes a gente ouve dizer que quem tem o melhor plano de saúde, às vezes corre o maior risco de fazer mais coisas do que não precisava. Tá certo? Então, lembro que quando a pessoa, muitas secretárias pedem, você pode me emprestar o seu cartão do seu plano de saúde? E ela consulta os limites, e pelos limites ela sabe o que a pessoa pode fazer. Então, ele acaba fazendo, às vezes, mais do que precisava, conforme algumas auditorias demonstram. Então, tem abusos, tem desperdícios, né? E falta da responsabilidade, acima de tudo, das pessoas de assumirem a responsabilidade pela sua própria saúde. Tá? Esse é, para mim, um ponto crucial. E, consequentemente, das empresas que não criam uma cultura que incorpore a saúde entre os seus valores e que desenvolva, junto com as pessoas, esse sentido da corresponsabilidade do se cuidar. Tá? E isso que você está dizendo me remete também à questão de cultura mesmo, né, das organizações. E talvez cultura aqui no Brasil, essa coisa de fazer muitos exames. Se você vai lá para fora, e as pessoas, os brasileiros que moram lá, sofrem muito com isso, né? Porque é diferente a forma de encarar, o número, o volume de exames que se pede, então está bem em linha com o que você falou. Agora, lá no começo da sua fala, Luiz, você também falou da questão de, né, desse equilíbrio dinâmico dos vários componentes da saúde, e um deles é a saúde mental, né? Que é uma coisa que a pandemia trouxe muito à tona, não que não houvesse, né, essa preocupação, mas acho que a pandemia deu luz a isso, né? E a gente queria te ouvir sobre isso, a importância, o que fazer, como, né, como lidar com as questões dentro das organizações, enfim, esse tema É, aí tão sensível. é. Eu acho que a pandemia ela gerou um nível de consciência ampliado no ser humano, porque à medida que nós saímos daqueles ambientes que a gente vivia, separando a família do trabalho, até geograficamente, né? E a gente passou a viver em intensidade, né? As duas coisas juntas, né? E isso ele acabou exacerbando uma série de distorções que a gente talvez já vivia, mas talvez não tivesse o mesmo grau de consciência, né? Então, por exemplo, o nível de estresse, né? Muitas vezes a gente está estressado no trabalho e a gente não tem consciência, mas a mulher dizia na casa, olha, você está estressado, tá certo? Então, a consciência de como a gente lida com nós mesmos, com a nossa própria saúde mental, no ambiente familiar, em que não existem as amarras, não existem né, os cuidados que as pessoas tomam no trabalho para não dizer qualquer coisa para os outros, na casa o filho diz para o pai, fala para a mãe, né? Né? E a gente aprende com a família. Então, a consciência aumentou muito no ponto de vista da saúde mental, né? E foi muito difícil a convivência em muitas famílias presas em pequenos apartamentos, né? Sem poder sair de casa, e etc. e tal. E é interessante, nas três pesquisas que a BRH fez pré e pós-pandemia, a única coisa que realmente evoluiu foi a saúde mental. Infelizmente, eu posso dizer para vocês. As demais não caminharam bem, e grande parte retrocedeu, né, nesses últimos anos nas empresas. É triste dizer isso, mas é a pura realidade. Mas no caso da saúde mental, não. Mas como tudo que é novo,
você começa pelo início, né? Então, a consciência é o primeiro passo que você dá para poder, numa longa caminhada, você poder avançar num tema tão relevante quanto a saúde mental, né? Então, 52% das empresas que responderam à pesquisa fizeram ações até o ano passado de saúde mental, mas eram o que palestras, eram letramentos, conscientização, né, do que ações efetivas. Apenas um terço das empresas fez de fato um diagnóstico, porque quando você faz um diagnóstico, você consegue tratar a questão de uma forma madura, objetiva e onde você pode de fato atuar. Porque se eu não sei aonde está concentrado a maior parte do problema, eu não sei por onde eu começar. E as minhas mensagens serão sempre genéricas. Nós sempre sabíamos que haviam chefes tóxicos. Todo mundo sabe na empresa que determinado que João Pedro Carlos é um chefe tóxico, né? É aquele que implacável com as pessoas, que exige, que é incapaz de reconhecer, que é aquela pessoa que quando alguém nem consegue respirar, não consegue nem ir ao banheiro para poder aliviar, né? Todo mundo conhece, e muitas empresas eram complacentes com esse tipo de pessoa, né? Então, isso tudo fez com que crescessem a consciência e os ambientes que já eram, sempre existiram, acredito que sempre foram dessa forma que eles são, né? Mas com a consciência, né, ampliada das pessoas, a reação a esse ambiente foi muito forte. Inclusive, manifesto nos afastamentos que as pessoas perceberam que os médicos autorizavam eu me afastar do trabalho diante de uma situação de dificuldade que eu tinha de convivência com esse tipo de ambiente, né? E os afastamentos cresceram de tal ordem, nós tivemos em 2024 474 mil afastamentos de origem, né, de saúde mental para 548 o ano passado, né, e que fez com que o governo fizesse essa medida da NR01, que nós estamos agora, a partir do dia 26 de maio, né, entrando em vigor, ela já está em vigor desde agosto de 24, mas ela está entrando em vigor agora o que se chama da fiscalização, que na primeira etapa vai ser mais orientar as empresas do que multar as empresas, né? E isso obrigando as empresas, pela primeira vez, a ter que mapear os seus ambientes, identificar aonde estão os riscos e criar planos de ação para tratar esses riscos. Isso passou a ser obrigatório, né? É claro que há uma cheadeira de muita gente, né, diante desse tipo, né, de ação, mas eu diria para você que é que nem o cinto de segurança. As pessoas reagiram muito ao cinto de segurança. Acho que o melhor exemplo é de um senhor pego na ponte do Rio Niterói, que não queria usar a cinto de segurança, que pintou na camisa dele um cinto de segurança e foi pego pela polícia. Então, como se ele estivesse usando o cinto de segurança. E hoje, ninguém discute de cinto de segurança. Se acreditava na época que o cinto de segurança ia matar muita gente, os carros iam explodir, as pessoas não iam poder sair dos carros. Não, muito pelo contrário. O cinto de segurança salvou milhares de vidas, entendeu? E a NR01, para mim, ela precisa de um tempo e a saúde mental precisa desse tempo, né? Então, precisa desse tempo para que a cultura incorpore as questões, como você muito bem dizia, Beth, a cultura da empresa incorpore as questões de saúde mental como questões da cultura da empresa, e não como questões meramente da doença, tá certo? E ela possa atuar muito mais na promoção da saúde do que do tratamento dos transtornos de saúde mental, tá? É porque na sociedade, no mundo atual, né, com esse bombardeio de redes sociais, de estímulos, de informação muito rápida, e as pessoas se sentem mais sobrecarregadas mentalmente, emocionalmente, né, Luiz? Então, o mundo mudou e as empresas talvez tenham que encarar isso de uma maneira diferente também, né? O Eu acho que você está volume colocando. de estímulos, de informações, de aquela. Existe o chefe tóxico, existe também a felicidade tóxica, né? Que você vê nas redes sociais, e isso influencia muito a, Beth, a saúde mental e e emocional, né? existe, e existe o comportamento tóxico. O Uhum. comportamento tóxico das pessoas que não têm a consciência do que elas fazem com a própria saúde, né?
Então, a quantidade de sedentários que esse país acumula atingiu níveis alarmantes, né? A última Uhum. pesquisa do Atlas Mundial da Obesidade, ela mostra que os brasileiros, isso para mim é o mais crítico de todos, não só nós estamos no topo do número um entre os países da OCDE, como os mais sedentários de todos os países da OCDE, o Brasil é o número um, mas o pior do que isso não é estar no topo, é olhar os jovens, o futuro do Brasil, de 11 a 19 anos, em que se detecta que 83% dos jovens de 11 a 19 anos, a idade do esporte, são sedentários, estão na faixa de sedentarismo. Isso é muito grave, porque elas deviam estar fazendo esporte, não deviam estar perdendo um enorme tempo com isso daqui, com esse celular, né? As Exato. redes sociais, com as inutilidades que não trazem nada. Eu tenho duas netas, uma que escapou do celular e lê 40, 50 livros por ano. Ela, quando o celular chegou, ela não foi abatida pelo celular, mas tem uma outra neta que o celular chegou primeiro, né, e do que ela entrasse naquela fase que você lê muito, né? Então, então hoje a nossa luta é ajudá-la a equilibrar. Então, esse desequilíbrio é marcante nas pessoas, em todos os aspectos. As pessoas dormem mal, as pessoas não fazem exercício, se dão ao direito de comer o que quiserem. Ah, eu vou me dar um presente, eu vou me dar um presente. Hoje eu vou. É, A história do pé na jaca. E é que era para ser um dia por mês, virou agora um happy hour constante no pé na é jaca. isso aí. Muito Então, bom. Luiz, uma outra coisa, você mencionou em vários momentos aí da sua fala, essa pesquisa da BRH Brasil. tá. Você poderia compartilhar com a gente os resultados mais relevantes, aquilo que você acha que chamou atenção e que nós devemos, né, ficar atentos, olhando para o futuro das organizações que a gente lidera, da nossa saúde mesmo? Olha só, o objetivo dessa pesquisa era a gente observar 52 práticas de boa gestão de saúde corporativa, 52, que são já reconhecidas nacional e mundialmente como práticas muito eficazes, né? E nós pegamos e aplicamos isso em 2017, 2020 e 2025, né? E fomos ver como é que as empresas estão evoluindo naquilo que é conhecido, são coisas assim, eu diria, tão evidentes, são tão claras de se entender do impacto que elas têm, e o incrível é de ver que as empresas não usam, né? Então, não usam nem a modernidade. Por exemplo, eu imaginava que com a questão da telemedicina, por exemplo, que é mais uma prática nova que deveria estar sendo utilizada em intensidade pelas empresas, né? Ela não se consubstancia na prática, porque cresceram o número de atendimentos em pronto-socorro. O que significa um atendimento em pronto-socorro? Significa em qualquer lugar do mundo um atendimento de muita urgência e de muita necessidade, né? Não para levar o meu filho porque ele está com dor de cabeça, não para levar meu filho que está com uma dor de barriga, né? E isso a gente consultava os avós, eles tinham soluções boas para isso. Hoje você tem a telemedicina e algumas empresas têm planos de saúde que oferecem telemedicina. Não, eles vão para o pronto-socorro, por algumas razões, até a gente entender. Mas 23,5% das consultas médicas sendo feitas em pronto-socorro, dados da ANS, é algo inadmissível, porque elas custam de 8 a 12 vezes mais que uma consulta normal. Porque quando entra uma criança no pronto-socorro, o pronto-socorro tem a obrigação, não conhecendo a criança, de procurar entender a criança. Sendo que muitos pronto-socorros aqui entre nós têm metas de aplicar exames, tá certo? Nem todo mundo age corretamente. Então, as pessoas fazem muitos exames. Então, o que ia custar R$ 100 uma consulta vira, né, 1.200, vira muito mais. E isto é a realidade. Agora, por que que isso acontece? Porque as empresas sequer divulgam, às vezes, o telefone do atendimento 24 horas. Porque as empresas não fazem campanha da telemedicina. Porque as empresas, por exemplo, elas dispensam da coparticipação quando vai no pronto-socorro. Então, o pronto-socorro fica mais barato.
Elas fazem a coisa mais cara ficar mais barato para o colaborador, quando o que devia ser de graça é a telemedicina. Então, e às vezes ele paga a coparticipação na telemedicina e não paga no pronto-socorro, que é um contrassenso. Então, todos esses desvirtuamentos contribuíram para o crescimento das consultas em pronto-socorro, mesmo com a telemedicina, que é o fim, né, da falta de gestão. Então, a nossa pesquisa foi detectando essas disfunções. O que ela detectou? Que existem 15% das empresas que fazem tudo muito bem feito. E nessas empresas o custo não sobe, não sobe como a inflação médica, sobe com o IPCA, como sobe qualquer outra coisa, como sobe o preço né, de qualquer outro produto que a empresa trabalha. E o que elas fazem de mágico para ter esse resultado? Olha que coisa interessante. Primeiro, elas têm um forte investimento em prevenção e promoção. Forte investimento. Mas isso vai para onde? Vai para a cultura da empresa. E como é que você é a rota, é o caminho que a empresa usa para algo entrar na cultura da empresa? Existem vários caminhos, né? Mas um dos caminhos muito conhecidos é você fazer uma política. Porque quando você faz uma política, você é como se criasse uma constituição sobre um determinado tema, né? Então, a política estabelece responsabilidades, papéis e responsabilidades sobre um determinado assunto. Então, quando eu faço sobre saúde, eu defino qual o papel do colaborador, qual o papel do serviço médico, qual o papel do líder imediato, qual o papel da empresa em relação ao assunto, quais são os programas mínimos que a empresa vai fazer e vai proporcionar, como é que ela deve se organizar, como é que ela deve medir a evolução desse trabalho. Quando ela monta uma política, ela estabelece ordem e estabilidade nas ações que serão feitas. Então, essas empresas contam com política de saúde, por isso elas têm estabilidade das ações de saúde. Não há um stop and go. Não é o ativismo do RH que fica lançando cada ano um modismo, mais um outro modismo, e sendo premiado pelo modismo, mas é pela consistência do trabalho bem feito ano a ano. Então, e elas usam, por exemplo, usam as melhores práticas, porque as pessoas que trabalham, é interessante, elas também, é interessante que essas empresas tenham estabilidade no emprego. Tem pessoas que trabalham há muitos anos nessas empresas. É incrível isso, né? Você pega a pessoa que trabalha 20 anos na mesma empresa, porque até as pessoas elas têm não é que é a garantia do emprego. O trabalho é tão consistente que o sistema funciona tão bem que as pessoas se sentem realizadas no que fazem, que elas não saem daquela empresa. Eu diria para você que é um ciclo é um ciclo virtuoso, eu diria um ciclo generoso, porque ele produz resultados, e resultados estáveis. Mas são só 15%. Mas eu posso olhar que é uma oportunidade para as 85% das empresas aprenderem com essas 15%. Tá? Porque todas essas coisas que as 15 empresas fazem, todas podem fazer o mesmo, gente, não importa o tamanho. Olha que interessante. Das empresas que têm mais resultado no Brasil, 75% delas são pequenas e médias. O que mostra que ser uma pequena e média empresa não é barreira para eu ter uma cultura de saúde, para que a liderança se comprometa de fato com a saúde da equipe. Porque isso não tira a responsabilidade da pessoa, mas significa engajamento de todos em um resultado comum, tá certo? Porque então, essa era exatamente o motivo que lá em 2022 entrou em vigor a norma da OIT, que considerou o burnout uma síndrome da empresa. E eu vi muito empresário sem entender isso, porque, puxa vida, eu vou pagar a conta de o cara brigou com a mulher, se divorciou da mulher, bateu na sogra e entrou em burnout na empresa, né? Olha, por que o burnout é o fenômeno da empresa? Porque a empresa passa o maior tempo de vida útil, acordado da pessoa, que a própria pessoa passa na família. Então, ela quer que os líderes sejam atentos e observem o que está acontecendo com as pessoas. O burnout é o fracasso de toda a sociedade, mas é também o fracasso da empresa, que foi incapaz de perceber o que estava acontecendo e não tomou nenhuma ação
que permitisse às pessoas que imitem sinais que vão entrar em burnout, que não são captados. Eu tenho um artigo que fala dos 12 sinais que foi publicado, já, né? Dos 12 sinais que as pessoas emitem em graus de gravidade diferente. Elas vão emitindo sinais, elas pedem socorro. Eu diria para vocês que pior que o burnout, eu prefiro que alguém tenha um burnout do que tenha um suicídio. Porque do burnout eu recupero, tá certo? Mas do suicídio eu não tenho mais o que fazer. Então, por isso que é uma síndrome, foi considerada uma síndrome da empresa. E mesmo que ela não tenha responsabilidade, às vezes, pela maior parte dos fatores causais que levaram ao burnout. Mas é justamente para responsabilizá-la por ter uma atenção maior, já que ela se apropria do trabalho dessa pessoa, dessa doação da vida que a pessoa dá, do tempo diurno, do tempo do melhor horas do dia para essa empresa, que ela receba de volta, né, um certo grau de proteção que hoje não tem. Tá? Muito impactante, Luiz. Eu acho que essa pesquisa aí deve ser muito útil. Inclusive, tem uma pergunta aqui no chat, se o resultado está disponível para Tá. consulta. Está disponível no site da BRH e quem deixar aqui, depois eu pediria para alguém da DCE copiar aí os endereços das pessoas que quiserem, ou a própria DCE. Nós temos site Guilherme? Tem? Eu vou compartilhar no site da DCE a pesquisa, tá bom? Sim, obrigado, vai ser ótimo. Excelente, A Vamos no gente, site, o foco é o site da excelente. DCE, tá bom? Vamos mandar Tá para o site da ótimo, DCE, tá bom? muito bom. Ótimo. ao Eu final de cada palestra, o Luiz, a gente divulga o resumo e aí a gente pode Tá. anexar também Maravilha, essa pesquisa. maravilha. Obrigado. Tá ótimo. Muito bom. Luiz, eu vou passar para algumas perguntinhas para garantir que dê tempo de você responder Ótimo. essas perguntas do nosso pessoal aqui. O Barini pergunta o seguinte: é possível uma sociedade plenamente saudável, onde fica o corte entre a responsabilidade das organizações e do Estado pela saúde plena? Olha, eu acho que a responsabilidade primária é sempre da pessoa, mas a empresa e o Estado são corresponsáveis, né? Então, são responsáveis por criar as condições que o Estado, então, a sua responsabilidade primária é promover a educação, né? Porque a educação ela é a instituição mais importante que o Estado desenvolveu ao longo da sua história, que trouxe resultados civilizatórios relevantes para a própria sociedade, né? E a educação precisa incluir a educação para a saúde. Hoje, nós não privilegiamos a saúde na visão conteudista dos currículos que a gente mantém na formação das pessoas, né? A ponto de as lanchonetes, né, durante tantos anos, nós oferecemos exatamente produtos anti-saúde, vamos dizer assim, para as crianças, né? E começa agora a própria sociedade a pressionar o governo para que os governos, né? Para que mudem isso. Você vê, o México foi proibido o refrigerante, né, de ser vendido nas escolas. Como muitas cantinas proibiram isso, muitas escolas proibiram essas cantinas. Então, Uhum. ela precisa entrar na educação, né? Porque nós sequer temos educação familiar, salvo exceções, né? Eu conheço, por exemplo, o Instituto JF, que é uma instituição exemplar educacional, em que, quando a criança é matriculada, os pais, né, são, vamos dizer, convidados a fazer um curso em paralelo com os filhos, né? Então, então essa questão da educação, ela é vital. E, portanto, gente, o Estado tem uma enorme responsabilidade. Eu vou dar um exemplo do programa China Saudável 2030, um programa lançado por Xi Jinping em 2017, em que ele lançou um plano de metas para melhorar a saúde da China, para que na China não aconteça o que está acontecendo nos Estados Unidos, em que 18% do PIB americano é gasto com saúde. Tá certo? Acontece, mas é gasto com saúde? Não, gente. É gasto a maior parte com doença. O nome fala de saúde, mas na verdade é gasto
Porque nós temos nos Estados Unidos números absurdos que não são sequer tratados na prevenção e na promoção, por exemplo, de diabéticos e pré-diabéticos. Para uma população de 333 milhões de habitantes, nós temos 235 milhões de diabéticos e pré-diabéticos nos Estados Unidos. Então, você imagine, esse grupo é o futuro aumento da saúde no PIB que vem crescendo ano a ano no PIB americano. Então, a China, o que é que ela fez? Criou esse programa que promove a atividade física, a alimentação saudável, cultivo de produtos orgânicos, estímulo a combater o sedentarismo com meta. 550 milhões de sedentários vão virar pessoas ativas, 550 milhões de chineses ativos até 2030. Outro objetivo do plano, reduzir o custo das famílias com saúde. Porque o país, se os Estados Unidos gastam 18% do PIB, quantas famílias americanas gastam? Gastam grande parte desses 18% do PIB é dinheiro gasto pelo americano, porque o Estado americano é muito fraco em dinheiro, em ter ação pública, em medicina pública. A China está fazendo a mesma coisa. O chinês gastava no começo dos anos 2000 60% do seu orçamento com saúde. Hoje está gastando 27%. Então, houve uma queda substancial. Isso significa poder aquisitivo das pessoas na China, perto do que o contrário do que está acontecendo nos Estados Unidos, que uma internação é um preço absurdo, o pós-operatório é outro. Se você É. não tiver um seguro, você não sobrevive. Então, a gente tem que buscar esse equilíbrio, viu? Eu, Uhum, eu acho que é esse equilíbrio que a gente tem que buscar entre essa atuação. E as empresas não podem perfeito. Uhum. deixar de fazer a sua parte. Muito bom. Vou tentar explorar mais algumas perguntinhas que estão aqui. Vamos ver se a gente consegue tempo. O Lúcio diz o seguinte: hoje tem a NR1, né, que trouxe muitas questões sobre saúde mental e carga de trabalho e apoio moral. Temos programa de psicólogo na empresa, porém atende apenas uma parte, que são as pessoas que procuram o programa. Então, qual a dica que você tem para um programa mais eficaz para utilizar esses profissionais, né? Os psicólogos, eu entendo, as pessoas terem mais interesse e serem mais ativas nesse processo de busca de ajuda. É Olha isso, né, só. Lúcio? é, Olha só, eu acho que a psicologia no trabalho, ela é mais do que ajuda no que se refere a transtorno. Ela é a possibilidade de desenvolvimento. Então, quando eu implanto um programa de psicologia no trabalho, eu deveria pensar grande e não pequeno, tá certo? Então, quando as pessoas fazem um trabalho mais profundo, elas melhoram muito em todos os aspectos, né? Um bom trabalho, né? Não necessariamente eu preciso buscar um psicólogo porque eu estou com uma ansiedade incontrolável, estou uma depressão profunda. Eu deveria ter possibilidade de ter acesso ao psicólogo para poder justamente não entrar num estado desse, tá certo? Justamente para me manter no equilíbrio, para cuidar do desenvolvimento do meu potencial. Então, eu vejo muitas empresas colocando o psicólogo só para tratamento de doença, que no caso a gente chama transtorno, no caso de psicologia, né? E eu acho que essa é a visão antiga ainda. Então, eu valorizo muito esse aspecto. Eu acho que a empresa que criar essa facilidade, ela está criando uma grande chance de desenvolvimento e de prevenção, antes do que tratamento, tá certo? Então, eu deveria estimular, porque a gente custou muito para colocar a psicologia, né, o atendimento psicológico, que é a saúde mental, com o mesmo cuidado preventivo que a gente deu para a saúde. Se a gente entende que alimentação e exercício fazem bem para a saúde física, a gente entende também que há outras práticas que fazem bem para a saúde mental, tá certo? Estamos, na verdade, todas elas são integradas, né? São inseparáveis, tá certo? Excelente. Eu vou te fazer mais uma pergunta aqui do Bruno Santos e depois eu quero te fazer uma última para a gente Tá fechar o bom? nosso encontro, tá? No varejo, enfrentamos uma grande dificuldade de mão de obra e aumento significativo de afastamentos e de entrega de atestados por motivos muitas vezes difíceis de validar. Com a nova abordagem da NR1 voltada aos riscos psicossociais, como
empresas podem proteger a saúde dos colaboradores sem abrir espaço para abusos que acabam impactando a operação e sobrecarregando as equipes? Tá. Olha só, acho que essa pergunta é muito interessante, porque eu sinto muita dificuldade de algumas empresas lidarem com os abusos. Abuso de atestado, de afastamentos e tal, né? Eu acho que o principal antídoto para tudo isso chama-se cultura empresarial, tá certo? É a cultura empresarial que valorize a liderança saudável, tá? Normalmente, os, a- a- todos os aspectos de fraude que eu conheço, a minha experiência, e de atestados falsos, estão ligados, muitas vezes, são altamente correlacionados com liderança deficiente, tá certo? Então, é como se as pessoas utilizassem, se sentem autorizadas a transgredir na outra ponta, pela transgressão que elas sentem pelas quais são tratadas, especialmente pela liderança e às vezes pelos próprios colegas, que pelo descuido da liderança não consegue sequer criar um clima agradável em que as pessoas trabalham. Então, esse para mim é o melhor antídoto, porque eu trabalhei também, tive 50 mil vidas para cuidar, trabalhei em setores de restaurante, 1.500 restaurantes, nós não tínhamos esses afastamentos, tá certo? Como tem hoje, porque a gente tinha um médico para atender, a gente cuidava das pessoas, então o nível de atenção e de cuidado que você fornece para as pessoas, elas têm reciprocidade. Quando você dá, o que você recebe. Então, é óbvio que, apesar de tudo que você faça de correto, pode haver algum nível de desvio. Mas isso, eu diria para vocês, pela minha prática, é absolutamente inferior, gente. É irrelevante no contexto se você focar nas coisas certas. Em vez de você gastar seu tempo para punir, use seu tempo para consertar as suas fragilidades que geram os desvios. Isso é mais relevante, tá? Né? Entregue aos fiscais, encaminha a sua equipe de auditoria a esse tipo de trabalho. Não perca seu tempo. Com efeito, trate a causa. Maravilhoso. Isso, isso é o core da questão de recursos humanos, né? Da gestão de pessoas, não de recursos humanos, que é realmente você ter uma cultura saudável, uma liderança que modela essa cultura saudável, e aí você acaba conseguindo trazer uma consciência maior para as pessoas, né? Da questão da responsabilidade própria e da organização sobre a sua vida. Acho que é muito bacana. E aí, Luiz, para fechar, eu não estou vendo mais nenhuma pergunta aqui, só elogios, tá? A sua aula. E no fundo você está dando uma aula incrível para a gente. E eu queria te ouvir a respeito de como você vê o futuro da saúde do Brasil. No Brasil, futuro da saúde nas organizações, com todo esse cabedal de conhecimentos que você tem, qual que é a tua visão sobre isso? Olha, eu vejo um futuro muito positivo e eu acho que a gente está avançando enormemente com a inteligência artificial, que ela vai propiciar a democratização do conhecimento em grande extensão, né? Porque a gente vive no Brasil a medicina dos privilégios, né? Em que as pessoas que têm plano de saúde, os bons planos de saúde, contam com um nível de proteção inigualavelmente superior ao de muitos países, até da OCDE. Nós temos programas aqui melhores que tem na Inglaterra, que é a saúde pública, que eu Verdade. já vivi, já morei, sei das suas deficiências, como as deficiências do Canadá, mas esses privilégios não poderiam ser o sustentáculo da nova saúde do Brasil. Quando você tem hoje, pela inteligência artificial e pela medicina, né, a telemedicina, você pode levar para a Amazônia, né, os melhores médicos aqui de São Paulo que não iriam, em hipótese alguma, conviver naquele ambiente. Você pode fazer cirurgias à distância. Você tem os novos equipamentos, os wearables, que a gente chama, que estão crescendo uma rapidez incrível,
que permite que um relógio, eu faça o acompanhamento de um cardíaco, né? E ele consiga avisar a própria pessoa pelo celular qualquer desarranjo que coloque a vida em risco. E eles estão ficando cada vez mais baratos. Então, a tecnologia ela vai produzir resultados que hoje nós não conseguimos imaginar. Então, o protagonismo deve crescer muito das próprias pessoas para cuidarem da própria saúde com os wearables, com os relógios, né? Hoje é mais barato você comprar um wearable do que comprar um celular caro. Então, eu vejo as pessoas gastando muito com o celular, devia dividir. Compra um celular mais ou menos, mas compra alguma coisa que acompanhe a tua saúde, tá certo? Porque vai ser mais útil para você, tá? Esse conjunto, né? Mas isso, os preços estão em queda. Então, eu vejo assim, para um país com condições territoriais enormes, como o Brasil tem, ele precisa de soluções públicas de alta eficácia. E nós temos que operar muito mais na promoção e na prevenção e no diagnóstico precoce, né? E hoje a tecnologia vai nos ajudar muito nisso, porque hoje uma das maiores dificuldades já dos lotados serviços do SUS é que eu diagnostico tardiamente, e entre o meu diagnóstico e a ação que vai ser feita, passa-se um longo período, tá certo? Sem qualquer orientação, educação, ação, fazendo com que um câncer que podia ser tratado a tempo deixe de ser tratado, mas mesmo assim custe horrores, né, para o Estado, especialmente para a pessoa e para a família, que não precisaria. Ninguém deveria estar pagando esse custo, tá certo? Esse custo desnecessário. Então, a gente precisa levar a saúde para a educação, tá certo? A saúde tem que fazer parte do sistema curricular, porque é uma das coisas mais relevantes que eu tenho na minha vida, né? Então, ela tem que ser incorporada no sistema educacional, como a China fez desde o prezinho. As crianças chegam no prezinho e fazem todos os dias um exercício no começo do prezinho. É um teste de desenvolvimento ocular que para evitar que as pessoas desenvolvam várias doenças que vão levar a esse óculos que você e eu estamos usando hoje aqui, tá? Então, você pode evitar muita coisa na escola. Então, elas vão com o lápis para cá, para a esquerda, fazem 10 minutos antes, 10 minutos depois, durante um certo tempo, até que aquilo se incorpore como hábito da pessoa aprender a cuidar, começar a cuidar dos olhos. É as crianças que entram na cozinha, que arrumam a refeição, que entram em contato com o alimento, que percebem a importância, né, de se alimentar bem. É esse conjunto de uma cultura de saúde que precisa ser incorporada à educação brasileira, para a gente não ficar só se contemplando de ter o melhor sistema público de saúde, nós devíamos nos sentir orgulhosos se tivéssemos o melhor sistema de prevenção público. Isso seria o melhor das coisas que nós devíamos nos orgulhar, e não de tratar as doenças, tá certo? Simplesmente. Perfeito, perfeito. Nossa, é incrível, é incrível. A gente sai daqui com várias reflexões e várias informações relevantes, né? Tanto para Acho a que o vida padre Valdir queria pessoal. fazer uma pergunta. O padre Valdir queria fazer uma pergunta ali, Beth. É. Luiz, até não é uma pergunta. Eu Ah, assim, não vi. fiquei É. muito feliz com a sua colocação, porque ela vem bem de encontro a um trabalho que a gente está fazendo junto com os padres e religiosos, que a média de idade chega a 58 anos. Então, como você trabalhar, ou seja, com um grupo de consagrados, religiosos, padres, bispos, ou seja, com uma média de idade tão alta, e nós conseguimos passar apenas, né, ou seja, a inflação médica, que é aquela inflação pequena, baixa, né? Nós nunca passamos, ou seja, para eles os ajustes aprovados pela ANS. E por que que nós não passamos? Porque a gente faz justamente esse controle junto Ótimo. com separando os grupos cardiopatas, o pessoal do diabetes, Perfeito, e aí a perfeito, gente começa a cuidar de forma separada desses grupos. E quanto mais a gente cuida desse grupo, cai realmente a sinistralidade. perfeito. Né? Essa é uma Então, a boa gente. prática, padre. Essa Ah, é considerada uma das melhores práticas de gestão, é tratar por isso. grupos de risco, Aham, individualizar o tratamento para aquele grupo de necessidades, né? aham.
Então, a gente tem conseguido assim, um bom resultado e, evidentemente, que um resultado financeiro. Tanto é que tivemos problema com a operadora, porque o nosso reajuste sempre é muito baixo, enquanto que o reajuste de outros grupos dentro da operadora é alto. Então, nós tivemos que criar o nosso grupo separado, né, ou seja, de outros grupos para poder, ou seja, fazer continuar com esse trabalho. E o Parabéns. pessoal não faz isso. Excelente, Parabéns, hein? excelente. Aí, mais uma referência de gestão de saúde aqui no grupo. Parabéns, padre. Então é isso, Luiz. Olha, só te agradecer de fato pela incrível oportunidade de reflexão. É o que eu estava dizendo, acho que traz reflexões pessoais e traz muitas reflexões para como a gente passa a gerir as nossas organizações no tema da saúde, né? Então foi extremamente valioso e só podemos te agradecer e muito. Eu só posso agradecer a você pelo trabalho de coordenação, ao Guilherme pelo convite, o padre pela sua orientação espiritual e todos vocês por estarem aqui, né? Meu, muito obrigado, gente. Obrigado pela essa oportunidade de a gente compartilhar e trocar ideias. Acho que esse é um tema, né, Guilherme, que a gente tem que falar muitas vezes, porque saúde, ela está todo dia, né? E ela não pode ser tratada como um produto de consumo que eu já consumi, não é um filme que eu já assisti, não precisa ver mais, já vi, tá certo? É isso É um... aí. É isso aí. O Luiz, eu queria mais uma vez agradecer muito a sua presença, só reforçar o agradecimento da Beth, agradecer a todos que estão aqui conosco até agora. A sugestão realmente da gente voltar a esse tema e ter a oportunidade de debater ainda com mais profundidade, vamos botar isso realmente aí no nosso planejamento. Obrigado No realmente, radar. Luiz. Foi excepcional mesmo e queria aproveitar que o Padre Valdir ainda está conosco aqui, pedir para que ele faça uma bênção, mas antes disso, se você ainda não é associado ao DCE, gostaria de convidá-lo, né? Se associe à DCE, entre em contato conosco, será um prazer tê-lo como associado. O nosso próximo café da manhã já está marcado para o dia 11, né, Beth? E a 11 gente, de junho. provavelmente o tema será inclusão, inclusão produtiva, né? E tratar o tema de refugiados, que é um tema importante também. E a gente vai soltar em breve aí o convite para o dia 11 de junho. Muito obrigado mais uma vez, Paulo Valdeir. Se puder, por gentileza, encerrar com uma bênção, agradecemos. Obrigado, Luiz, pela sua exposição, e que é realmente um tema, ou seja, urgente, urgentíssimo, porque tudo aquilo que mexe com custo, né, é fruto, ou seja, de um não trabalho de conscientização. Porque se faz o trabalho de conscientização, se diminui o custo, né? Então, parabéns pela tua exposição aí, e a gente agradece de coração mesmo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço a todos, A fiquem com todos, gente. Deus. Muito Obrigado, obrigado, gente. bom Um dia a abraço, Gente, todos. Eurico. Um obrigada. abraço a todos vocês. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.